Olá, tudo bem com você? Que alegria te encontrar novamente. Recentemente, naquela semana de Páscoa, a gente passou uma semana juntos em reflexões bíblicas e agora a gente se encontra novamente para mais uma aventura bíblica, para mais um estudo da Palavra de Deus. E eu sei, você sabe também, que cada vez que a gente abre a Bíblia e a gente a estuda, os anjos de Deus vêm fazer habitação em nossa casa, ao redor dos nossos filhos e dos nossos queridos. Que satisfação saber que a sua casa está aberta e, especialmente, que o seu coração está aberto para Jesus Cristo. A palavra de Deus ela é edificante e, sem dúvida alguma, a palavra de Deus aberta na sua casa trará bênçãos para você, para a sua família e para aqueles que estão ao seu redor. Nós iniciamos hoje uma nova trajetória. E essa trajetória, esse estudo, tem o título O Mistério da Profecia. Nós vamos estudar hoje, começar a estudar hoje, melhor dizendo, o livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro profético que se encontra no Antigo Testamento, que faz o prelúdio para Apocalipse, que vai se encontrar no Novo Testamento. Então, Daniel é um livro profético, essencialmente profético, no Antigo Testamento, e que faz, então, soar para Apocalipse, lá no Novo Testamento, que também é um livro profético. Nós vamos passear entre a profecia de Daniel e vamos extrair dela, eu e você juntos, vamos extrair da profecia lições para a nossa vida e que nos preparam para sermos filhos de Deus, para compreender que Deus é um Pai carinhoso e, especialmente, para compreender como nós podemos viver nestes dias do século XXI que antecedem a volta de Jesus. E eu quero dizer para você, antes da gente dar continuidade, o porquê de nós estudarmos o livro de Daniel. Você sabe que Isaac Newton, um grande cientista e matemático, foi um profundo estudioso do livro de Daniel, das profecias de Daniel. Cristóvão Colombo também teve uma profunda influência da Bíblia sobre a sua formação e, inclusive, estudou bastante tanto o livro de Daniel, as profecias de Daniel, quanto também as profecias do Apocalipse. Ou seja, é um livro que chegou à vida de muitas pessoas, despertou o interesse dessas pessoas e, então, provocou profundas mudanças na concepção existencial de muita gente. Como eu disse, desde descobridores, navegantes, até cientistas e matemáticos, a profecia de Daniel tem trazido e tem causado grandes espantos. Agora, você me pergunta, ora, por que é importante eu estudar nos dias atuais as profecias de Daniel? Vamos lá? Primeiro, porque essas profecias trazem uma mensagem de esperança, de otimismo e de coragem. Você e eu estamos vivendo um dos mais difíceis períodos da nossa história, não é? Há mais de um ano nós temos enfrentado momentos bastante desafiadores, um vírus invisível aos olhos, que está afetando famílias, pessoas, trazendo instabilidade, trazendo medo. Nós precisamos de esperança para este tempo. Nós precisamos de coragem para continuar marchando em direção ao futuro, sabendo que lá haverá um Deus que cuidará da gente. Portanto, estudar a profecia de Daniel nos traz esperança e coragem para a gente avançar em direção ao futuro. Número 2, porque Jesus estudava as profecias de Daniel. Jesus estudava as profecias de Daniel. Número 2, por quê? Porque Jesus estudava as profecias de Daniel. Jesus mencionou isso lá na Bíblia, no Novo Testamento, no livro de Mateus. Ele mencionou o livro do profeta Daniel e descreveu, inclusive, o contexto no qual o livro de Daniel estaria sendo escrito. Esse é o segundo motivo, porque Jesus estudava e ele referendou este livro. E terceiro, e talvez mais especial e de forma mais personalizada com você, é importante estudar as profecias deste livro, porque elas descrevem exatamente os dias que você está vivendo. Essas profecias foram escritas para serem conhecidas, estudadas, aprofundadas no tempo do fim. E nós estamos vivendo o tempo do fim. Não haverá outro período de tempo antes da volta de Jesus.
antes que o mundo chegue ao seu final e antes que a humanidade tenha um destino final sacramentado, ou vida eterna ou morte eterna. Não haverá outro período. Nós antecedemos. Se esta geração ou a próxima, nós não sabemos. Mas nós estamos vivendo no tempo do fim, você vai descobrir isso na profecia de Daniel, e essas profecias são para você e para mim. Elas nos trazem esperança, elas apontam nossos olhos para o Salvador Jesus Cristo, e elas então fazem com que nós sejamos conhecedores da palavra, da Bíblia, conhecedores da vontade de Deus, e também nos preparam para viver de maneira íntegra nesses dias, e nos preparam também para viver felizmente a vida eterna lá no céu. Sabe que, quando eu estudei o livro de Daniel, eu fiquei muito encantado. Já estudei o livro de Daniel há uns 14, 15 anos atrás, eu comecei esses estudos. E cada vez que eu o estudo, eu descubro novas verdades que impactam o meu coração, que me fazem ter mais confiança em Deus e ter mais certeza de que a minha vida está segura nas mãos do meu Salvador Jesus Cristo. E, à medida que você estudar comigo a Bíblia e a profecia de Daniel, você terá essa mesma certeza de que Jesus está cuidando de você. Bom, vamos então ao estudo da Bíblia? Vamos lá? Abra aí para a gente começar a nossa série chamada O Mistério da Profecia. Para desvendar esse mistério, vamos começar com o capítulo 1 de Daniel. Você tem a sua Bíblia aí? Lembra aquela Bíblia que eu falei para você? Está lá na cabeceira, está na estante, está na mesa da sala, está aí no aparador, na escrivaninha. Pega ela lá, coloque ela bem junto aí de você. Nós vamos folheá-la hoje. E nós vamos começar descrevendo os fundamentos da profecia de Daniel. Então, não pisca, fica bastante atento aí, ok? Prepara aí, quem sabe, a pipoca, o suco, a água, deixa pertinho aí de você, porque nós vamos estabelecer hoje o fundamento da compreensão profética do livro de Daniel. E a gente vai começar fazendo isso com o capítulo 1. Você quer abrir a sua Bíblia aí comigo? Daniel é um livro que está no Antigo Testamento. Ele está ali depois de Isaías, depois de Jeremias, Ezequiel. Você pode encontrá-lo aí, tá bom? Com muita tranquilidade. E nós vamos então seguir com a leitura. Eu vou fazer uma leitura saltada, vou ler alguns versículos e vou te informando para você poder ir acompanhando com a gente, tá bom? Então vamos lá. Daniel, capítulo 1, a partir do verso 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou a Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinar, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Agora, vamos ao verso 5. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles recebiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir ao rei. Verso 8 agora. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Agora o verso 11. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias, 3 amigos de Daniel. Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Verso 14. Ele concordou e fez a experiência com eles durante os 10 dias. Verso 15. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam à mesa do rei. Agora o verso 19. O rei conversou com eles ao final daqueles 3 anos. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir ao rei.
O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Verso 21, Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Que leitura instigante, não é? Fica tranquilo, nós vamos mergulhar agora nessa leitura e nós vamos então compreendê-la bem. Bom, a história de Daniel, portanto, e lembre-se que eu estou aqui estabelecendo os fundamentos para a gente compreender as profecias do livro de Daniel. Então, hoje é uma introdução não só do livro de Daniel, mas também uma introdução para você compreender em que contexto a profecia se desenvolveu, ok? A história é a seguinte: Judá era o reino do sul dos israelitas, com capital em Jerusalém. Em Jerusalém ficava o templo, onde os judeus adoravam, onde eles iam fazer os sacrifícios diários. O templo era a sede da religião judaica. Era um lugar tão sagrado que só uma pessoa, uma categoria de pessoas chamada sacerdote, podia entrar lá durante os dias. E um sumo sacerdote, ou seja, uma categoria acima, podia entrar num outro compartimento chamado lugar santíssimo. Ou seja, o templo, desde o deserto, quando Moisés fez a tenda da congregação, o templo era um lugar especialíssimo, onde Deus se revelava e se encontrava com o seu povo. Então, ninguém podia entrar ali. A história diz, o texto diz, que Deus entregou o rei de Judá, que tinha capital em Jerusalém, onde ficava o templo, Deus entrega esta nação e seu rei nas mãos de um rei pagão. E o nome desse rei era Nabucodonosor. Nabucodonosor era rei da Babilônia, uma nação em ascendência naquela época, já tinha conquistado outros grandes impérios, inclusive o Egito, por exemplo. E então, ela estava em ascendência, e Nabucodonosor, um rei jovem, muito audaz, muito astuto, vinha vencendo. E então ele rodeou Judá e a invadiu. A Bíblia diz ali no verso 2 que ele tomou dos utensílios sagrados do templo e levou para a casa do seu Deus. Sabe quantos utensílios tinha no templo de Jerusalém? 5.400. Ele tomou esses 5.400 utensílios que eram utilizados para o culto, para atividades sagradas a Deus, o Deus verdadeiro, e levou para a casa do seu Deus. Você pode imaginar a agressão ao ego, ao orgulho da religião nacional? Você pode imaginar isso? Além disso, ele leva uma parcela do povo cativa, ou seja, escrava, e a outra parcela é deixada para morrer à míngua lá em Jerusalém mesmo. Dentre essa parcela que é levada para ser escrava, tinha 4 jovens da realeza: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles eram amigos, eles eram jovens, na casa dos 17, 18 anos. Eles foram levados escravos para a Babilônia. A caminhada, ou seja, a viagem entre Jerusalém e Babilônia, durava mais ou menos, era um percurso de 1.500 quilômetros. Daniel, então, foi marchando em direção à Babilônia. Olha todo o contexto que está envolvendo Daniel. A profecia de Daniel vai falar sobre Deus, mas o autor, o personagem aqui é Daniel. E este homem, esse jovem agora ainda, ele está marchando a uma terra pagã, onde não tem templo, onde ele não pode encontrar a sua identidade religiosa nacional, e, além disso, ele é escravo. Além de ser escravo, quando ele chega na Babilônia, ele tem seus nomes trocados. Agora existe alguém que está determinando o que ele vai comer e o que ele vai beber. Veja que, para um judeu, isso era muito grave. O judeu crescia já sabendo, compreendendo quem era Deus. O judeu sabia isso de uma maneira muito clara. A religião estava associada à geografia. Ou seja, se eu estou nesse território, eu sirvo a esse Deus. Se eu estou fora daqui, o Deus dessa geografia não pode me acompanhar. Isso fazia uma pressão muito grande. Obviamente que isso não tem amparo na Bíblia, claro,
Mas isso fazia uma pressão muito grande na mente de um jovem que estava sendo levado escravo, ele era da realeza, agora se torna escravo, é levado para a casa do rei, e lá agora o rei vai determinar o que ele vai comer e o que ele vai beber. Antes da gente seguir, eu preciso lembrar a você de um detalhe muito importante. O templo para onde Nabucodonosor leva os utensílios sagrados da casa de Deus, do santuário de Deus, fica na terra de Sinar. Na sua Bíblia pode estar escrito Sinear, é apenas uma questão de tradução, está aí no fim do verso 2. Nabucodonosor tinha um templo ao seu Deus. O principal deus da Babilônia, que tinha um panteão de 600 deuses, tinha um principal. E o principal deus da Babilônia se chamava Marduk. E este templo, erigido em homenagem ao deus Marduk, ficava na terra de Sinar. Quando é que a palavra Sinar, ou a terra de Sinar, aparece? Aqui nós vamos encontrar o fundamento dessa nação que está dominando o povo de Deus. Se você vir comigo em Gênesis, no capítulo 11, você poderá encontrar esta referência. Gênesis, capítulo 11, é a descrição da Torre de Babel. Pensa bem, pronuncia aí, Babel, Babilônia. Tem alguma coisa a ver? América, americano. Minas, mineiro. Você consegue fazer essa referência? Bom, é o que está acontecendo aqui. A Torre de Babel, séculos antes da história de Daniel, foi um ato de rebeldia contra Deus. E sabe onde a Torre de Babel foi erigida? Olha comigo aqui, olha, no verso 2, capítulo 11, verso 2 de Gênesis. Vai aparecer para você na tela aí também. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinar e ali se fixaram. Aqui vai então decorrer a história da construção da Torre de Babel. E o que está acontecendo aqui, de maneira resumida? Havia acontecido o dilúvio ali nos capítulos 6, 7 e 8 de Gênesis. Esta geração é uma geração pós-diluviana que tinha a história do dilúvio bem vívida na sua pele, no seu coração e na sua mente. E então esse povo se tornou rebelde e eles pensaram o seguinte: nós vamos construir uma alta torre. Por quê? Quanto mais água esse Deus que está por aí mandando água achar que pode mandar, mais alta será a nossa torre. A Torre de Babel era uma expressão de rebeldia contra Deus. Na terra de Sinar ela foi erigida. Séculos mais tarde, uma grande nação está avançando. Essa grande nação tem um templo principal que é oferecido ao seu Deus. E aonde esse templo fica? Na terra de Sinar também. O DNA da Babilônia estava lá. A rebelião contra Deus imperava. E agora é esta nação que está dominando o povo de Deus. Agora este rei traz cativo os servos de Deus, especialmente da realeza, e este rei agora está querendo determinar o que esses jovens vão comer. Ele tinha o costume de servir, assim como em todo o Antigo Oriente, eles tinham o costume de servir da comida do rei para aqueles que depois trabalhariam para o rei, daqueles escravos que trabalhariam para o rei. E então, o chefe dos cuidadores, ou o chefe dos escravos, ele disse o seguinte para Daniel e seus amigos: vocês vão comer da comida do rei e do vinho do rei. Daniel não resiste a comer, não só porque na dieta do judeu não entrava alguns tipos de alimentos comuns para outras nações e outras etnias. Não, não é só por isso, também por isso, mas não só por isso. Daniel, ele não rejeitou comer da comida do rei, porque na dieta daquela nação tinha alguns elementos, ou utensílios, ou alimentos mesmo, que contrariariam a dieta judaica. Isso também tinha alimentos impuros consumidos naquelas nações que os judeus não consumiam e não consomem até hoje. Mas não foi por isso. Daniel percebeu o que estava acontecendo. Era a estratégia de Nabucodonosor para retirar a cultura daqueles escravos e imprimir a cultura babilônica. Ele trocava os nomes e também determinava o tipo de comida que eles iam comer. Ou seja, a estratégia usada aqui era de que eles
teriam uma comida que, na verdade, seria associada à sua personalidade, e aí, tempos depois, eles teriam o comportamento e a cultura da Babilônia, não mais da sua terra natal. Nós vivemos em tempos difíceis, e a cultura da moralidade, dos princípios e valores, sofre um choque a cada dia. A gente precisa ficar bem atento, e é por isso que é importante estudar a palavra de Deus. A resposta que Daniel deu é a mesma resposta que eu e você precisamos dar neste tempo e em qualquer tempo que nós vivamos. A resposta de Daniel foi: dê-nos legumes ou vegetais a comer e água a beber. Sabe de uma coisa? A resposta que Daniel está dando, ela faz todo sentido quando nós relacionamos os textos bíblicos. A palavra usada por Daniel para legumes, ou, na outra tradução, vegetais, é a palavra hebraica zeroim. Esta palavra ela é encontrada novamente lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 29. Deus usa essa mesma palavra, na verdade, Moisés, não é, descrevendo a ordem de Deus, ele usa essa mesma palavra. Disse Deus, Gênesis 1, 29, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Se eu fosse traduzir, eu diria assim, ó, disse Deus, eis que lhes dou todas as zeroins que nascem em toda a terra e produzem zeroins. Na resposta de Daniel ao rei Nabucodonosor, Daniel está dizendo, rei, não é você quem determina o que eu como e o que eu bebo. Quem determina o que eu como e o que eu bebo é Deus. Quando ele usa essa expressão, ele está evocando a autoridade divina revelada em Gênesis, quando Deus determinou o que os seres humanos comeriam. E Daniel está dizendo, rei, eu não como o que você quer que eu coma, eu obedeço ao meu Deus. O tema da obediência está fortemente presente aqui. E vai estar presente em todo o livro de Daniel. Daniel se torna obediente, ele escolhe ser fiel a Deus, e escolhendo ser fiel a Deus, ele tem algumas recompensas ou alguns resultados desta obediência. Daniel pediu para ser testado durante 10 dias, e além de ser testado durante os 10 dias, como o resultado foi positivo, depois dos 3 anos de treinamento, Daniel foi levado junto com seus amigos à presença do rei. E sabe o que acontece? O rei fez uma entrevista, semelhante àquela entrevista de emprego que a gente faz. O rei fez uma entrevista com esses jovens e com os demais que foram preparados também, de outras nacionalidades que eram escravos também. E o rei achou Daniel e seus amigos 10 vezes mais sábio. Eles eram 10 vezes melhor, passaram pelo mesmo treinamento, mas eles decidiram ser obedientes a Deus, e sendo obedientes a Deus, eles foram encontrados 10 vezes mais preparados. Esta é a recompensa que eu e você temos quando deixamos Deus ser entronizado em nosso coração. Quando você se relaciona de forma próxima com Deus, você tem uma vida abundante, conforme prometeu Jesus, aqui na terra, e uma vida eterna lá no céu. Essa é a recompensa para você. Bom, a Bíblia, o capítulo termina dizendo que Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Eu posso mencionar para você aqui alguns reis que foram passando enquanto Daniel estava lá. Quando Daniel foi levado cativo, Nabopolassar, que era pai de Nabucodonosor, estava vivo, ele apenas tinha cedido o trono para o seu filho. Então vamos contar comigo? Nabopolassar, depois Nabucodonosor, depois outros 2 reis que reinaram menos de 1 ano e não são contados, já deu 4. Depois veio Nabonido, que era genro de Nabucodonosor. Depois Belsazar, 6. Depois de Belsazar, Ciro, 7, que foi o rei persa. Ou seja, passaram 7 reis. E o versículo 21 diz que Daniel estava lá. Daniel permanecia íntegro, inabalável. Deus estava cuidando daquele jovem que se tornou um homem, depois se tornou uma pessoa madura, um idoso. E Deus, ao longo da vida de Daniel, cuidou dele, o orientou. Você vai olhar para mim e vai perguntar, tudo bem,
E o que isso tem a ver comigo? Abra sua Bíblia aí em Daniel capítulo 12. Nós vamos dar um salto para o fim da vida de Daniel. A gente iniciou descrevendo os momentos da juventude de Daniel quando ele é levado cativo. Olha o desfecho. Você vai me perguntar, mas o que aconteceu com Daniel? Eu vou fazer aqui, eu vou ler o final da história para você. Não é? Daniel capítulo 12, no verso 13, a Bíblia diz assim: quanto a você, siga o seu caminho até o fim, o anjo diz para Daniel. Você descansará. E então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. A história de Daniel termina com um anjo anunciando que Daniel vai morrer. Os ossos de Daniel estão enterrados lá na Babilônia, atual Iraque. Não se sabe, obviamente, o local de sepultamento de Daniel, milhares de anos depois. Daniel descansou. Mas a Bíblia diz que no fim dos dias, logo antes da volta de Jesus, queira Deus, neste tempo, Daniel vai se levantar para receber a herança. A palavra de Deus e a profecia de Daniel oferece luz a você, oferece um guia para os seus dias. Você concorda comigo que os tempos nos quais nós estamos vivendo são bastante estranhos? Os dias são difíceis. Há imprevisão em relação ao futuro, existe medo em relação à saúde, à estabilidade da vida. A profecia de Daniel oferece uma esperança profunda e poderosa a todos nós. Daniel vai ressuscitar para receber a sua herança. Qual é a herança de Daniel? Obviamente que é a vida eterna. Daniel vai acordar e então poderá viver eternamente. Mas haverá uma outra recompensa para Daniel, porque ele vai encontrar lá no céu as pessoas que tomaram conhecimento a respeito da salvação, lendo o livro que ele escreveu, conhecendo a experiência de vida dele, melhor dizendo, conhecendo a experiência de vida dele. Daniel vai ver no céu pessoas que abriram o coração para Jesus e então tiveram seus nomes carimbados no livro da vida. Você sabe que Jesus está falando ao seu coração. Ele está oferecendo dias mais claros no futuro, uma segurança maior para o presente. Ele está oferecendo apagar todos os erros do passado, isto é perdão. A profecia de Daniel aponta que você permanecerá. A semelhança de Daniel, que permaneceu até o reinado de Ciro, 7 reis depois do rei que o tornou escravo, você permanecerá para a eternidade. Jesus vai convidar você, dizendo: vinde, meu filho, minha filha, vamos viver eternamente. Você não estará sozinho. Daniel não foi deixado sozinho na Babilônia. Você não estará sozinho nem um só dia da sua existência. E no fim, ainda que você descanse, ainda que eu descanse, a sepultura não poderá conter nossos corpos. Nossos ossos não ficarão ali para sempre. Porque Jesus vai dizer: levantai do pó, queridos meus, porque a morte foi vencida. Como eu descubro isso? Na experiência de Daniel, na profecia que descreve os dias nos quais eu estou vivendo, que você está vivendo. Eu descubro isso estudando a Bíblia com você, para que nós juntos
e também com Daniel, e também com Ananias, Misael e Azarias, nós possamos entrar no reino celestial para viver com o nosso Pai para sempre, longe da escravidão, longe do mal, do choro, da angústia e da morte. Você aceita que Jesus seja o seu Deus? Você aceita que Ele seja o seu Salvador? Você permite que Ele caminhe com você neste mundo mal, como caminhou com Daniel naquele mundo da Babilônia? Que bom que o seu coração está aberto. Que a graça de Jesus te envolva. Ouça esta música que a Mariana Dille vai cantar. Ela fala de uma sublime esperança, de dias melhores, dias nos quais nós estaremos seguros. E depois eu vou orar por você. Eu vejo um mundo carente de esperança. Eu vejo a vida perdendo seu valor. Um mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes. Não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente desta guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar, e a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revela a imagem do pecado. Mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer. Me traz a paz e a certeza do amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar, e a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e
nossa sublime esperança de um perfeito alvorecer, de dias melhores no céu com Jesus. Feche seus olhos. Querido Jesus, obrigado porque o Senhor deixou revelado e registrado na sua palavra qual é a situação dos nossos dias e como nós estaremos seguros contigo no lar celestial. Por favor, cuide de cada amigo e amiga, cada jovem, juvenil que me escutou nesta noite. Que a sua graça envolva a todos eles. Que o Senhor abençoe e guarde. E que o Senhor dê poder para eles terem a segurança de que no futuro estarão contigo no lar celestial. A tua bênção eu peço. E faço isso no nome do mesmo que se revelou a Daniel, que garantiu a vida de Daniel e garantiu também a salvação de Daniel. O nosso bem-amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.